Bom dia, ouvintes do Alimento Diário. Hoje, domingo, 15 de maio, o ano 2022. O Alimento Diário está registrado aqui no profeta Zacarias, no seu capítulo 1 e no seu verso 3, que diz assim: Portanto, diz-lhes assim o Senhor dos Exércitos: tornai-vos para mim, diz o Senhor dos Exércitos, e eu tornarei para vós outros, diz o Senhor dos Exércitos. Amados, vamos falar a respeito hoje de quê? De arrependimento, uma palavra de arrependimento. Deus vem dizendo para o seu povo, para nós que somos seu povo, porque muitos dos que estão no meio, dentro das igrejas, falam que são convertidos, mas não são convertidos, estão desviados dentro da igreja. Mas Deus, Ele está nos dando esta oportunidade no dia que nós chamamos hoje, para que nós voltamos para Ele, para que nós nos convertemos a Ele verdadeiramente. E não para nós convertermos de coração e não convertermos de lábios, porque muitos estão convencidos dentro da igreja, convencidos que são cristãos. Muitos estão dentro da igreja convertidos em homens, em mulheres, em pregadores, em pastores, em cantores, em ministro, mas verdadeiramente não são convertidos em Jesus, não têm o coração voltado verdadeiramente para Deus. Tem oferecido para Deus um louvor de lábios, mas o coração continua longe de Deus. Mas hoje Deus quer uma mudança em sua vida. Quer que você ouça a palavra dele e verdadeiramente se converta ao Evangelho de Jesus Cristo. Para que você de se converter em homens, em mulheres, em cantores, em pregadores, porque eles não podem fazer nada por você. Eles não têm a vida eterna. Quem tem a vida eterna é apenas Jesus. Jesus tem a vida eterna. Então, convertei-vos hoje, ó casa de Israel, porque pelos teus pecados está caído. Hoje, Ele nos dá esta oportunidade para nós convertermos ao Evangelho. Converta. Converta. E você terá a vida eterna. Ouçam isso. Na vida dos cristãos, existe um risco de uma tragédia, de uma trágica e funesta mudança de rumo, que os faz se desviar do melhor que Deus deseja lhes dar. Salomão deu meia volta
no caminho da obediência ao Senhor. E o Senhor tomou dele o reinado. Himeneu e Alexandre voltaram atrás no caminho da fé e tornaram blasfemadores e foram entregues a Satanás. A Igreja de Jesus corre o perigo de se desviar do caminho do Cordeiro, pois, deixando o primeiro amor e não se arrependendo, seu candeeiro está removido. O Senhor chama constantemente e insistentemente para que retornemos a Ele, para que mudamos e corrijamos o rumo em que nós encontramos. Ele toca suavemente em nosso coração. Convertei-vos, pois, ó filhos de Israel, aquele de quem tanto vos afastaste, ele o faz, lamentando, porque o meu povo é inclinado a desviar-se de mim. Se é concitado a dirigir-se acima, ninguém o faz. Ele o chama a retornarmos para ele. E o faz, perdoando, desfaço as tuas transgressões como a névoa e os teus pecados como a nuvem. Torna-te para mim, porque eu te remi. Ele também chama e inclui uma promessa. Tornai-vos para mim, e eu tornarei para vós outros. Neste contexto, só faz sentido orarmos ao Senhor. Volta-te, Senhor, se estivermos realmente disposto a retornar a Ele. Você está disposto realmente a retornar ao Senhor? Você está disposto realmente? O alimento diário começa em Zacarias, capítulo 1, verso 16. Portanto, assim diz o Senhor, voltei-me para Jerusalém com misericórdia. A minha casa nela será edificada, diz o Senhor dos Exércitos, e o cordel será estendido sobre Jerusalém. Amados, ele vem dizendo que ele se voltará para Jerusalém. Jerusalém significa o seu povo. E ali ele vai edificar a minha casa. A casa dele será edificada ali. Ali, amado, Jerusalém, meu amado, somos nós. Ele quer edificar a casa dele em nós, meu amado. Amado, nós temos esta obrigação dentro de nós. Temos, meu amado,
esta obrigação dentro de nós. Ouça isto. Ouça isto. 1 Crônicas 28, o verso 10. Agora, pois, atende a tudo o que o Senhor, porque o Senhor te escolheu para edificares a casa para santuário. Se forte e faz a obra. Nós vimos aqui, meu amado, em Zacarias 1,16, que Deus ele ia edificar a sua casa em Jerusalém. Jerusalém celestial, Jerusalém somos nós. E esta casa que Deus quer edificar, somos nós. Nós temos, meu amado, que edificar esta casa para moradia para o Senhor. Ele escolheu nós. Ele escolheu a mim, ele escolheu a você. Ele poderia simplesmente escolher outras pessoas, mas não, ele fez questão de nos escolher. E agora você, nós temos que edificar esta casa como morada para o Senhor. A obrigação é minha e é sua. Nós temos esta obrigação de edificar esta casa para o Senhor. O alimento diário. Chega Oséias 14, verso 1. Ele diz assim: a promessa de perdão, a epígrafe. Volta, Israel, para o Senhor teu Deus. Por quê? Pelos teus pecados está caindo. Eu vou ler o 2. Tende convosco palavras de arrependimento e convertei-vos ao Senhor. E dizei-lhes: perdoa toda a iniquidade e aceita o que é bom, em vez de novilhos, sacrifícios dos vossos lábios. Amados, esta é uma exortação temática ao arrependimento. Agora é dirigida para aqueles que já tinham caído por causa de seus pecados. Amados, esta palavra, meu amado, ela vem ao encontro com a necessidade daqueles, meu amado, embora ainda eles não perceberam, mas eles já estão caídos. Deus vem falando, volta para o Senhor teu Deus, porque pelos teus pecados está caído. Amados, quantos e quantos que se diz cristão, que se diz servos, que se diz ministro do Evangelho, tem cometido erros em cima de erros, pecados em cima de pecados, estão dentro da casa de Deus. Mas Ele vem te convidando você para que você se arrepende. Você já está no caminho, se arrepende. Ele continua dizendo: tende convosco palavras de arrependimento e convertei-vos ao Senhor. Diz-lhes: perdoa toda iniquidade e aceita o que é bom, investindo filhos, sacrifícios de lábios. Amados,
A palavra de confissão, acompanhada pela obediência, agradam a Deus. Mas não os sacrifícios insinceros. Não sacrifícios insinceros. Uma linguagem exata de confissão é o suficiente. É sugerida. Amados, sacrifícios de lábios, frutos dos nossos lábios, a palavra hebraica para novilhos, aqui traduzida por sacrifícios, frutos, são semelhantes. Se arrepende e volta para o Senhor, porque Ele é compassivo em perdoar toda a iniquidade. Volta ao Senhor e se converta verdadeiramente ao Evangelho de Jesus Cristo. Este convite para o arrependimento é para nós. Porque muitos já se desviaram do caminho dentro das igrejas. Eles continuam dentro da igreja, mas eles não estão mais no caminho que o Pai colocou para eles. Eles estão seguindo os seus próprios caminhos, seguindo os seus próprios ideais, ideais de homens, dogmas de homens, mas não estão guardando a palavra de arrependimento de Jesus Cristo. Volta, que o Senhor se voltará para nós. Se você voltar, Ele também se voltará para vós outros. Alimento diário. Chega em Oséias 12, verso 6. Oséias 12, verso 6. Oséias 12, verso 6. Que diz assim: converte-te a Deus, a teu Deus, guarda-o amor e o juízo, e no teu Deus sempre espera. Amados, mais uma vez ele vem dizendo: converter. Converter como fez Jacó, que retornou a Betel para cumprir o seu voto. Israel deve retornar ao Senhor. Amados, se você vê ali no livro de Gênesis, capítulo 35, do verso 1 ao verso 15, você vai ver o que Jacó fez. Como ele se arrependeu. Como ele se converteu. A maneira que ele fez o voto com Deus. E Deus vem dizendo nesta manhã: converte a teu Deus.
Guarda o amor. Guarda, meu amado. O amor, meu amado, ele é, meu amado, a base de tudo. A base de tudo para as nossas vidas, para os nossos caminhos, para que nós servimos a Deus. O amor é a base de tudo. Você não leu? Você ainda não se percebeu? Evangelho de João 3,16. De que maneira que Deus amou o mundo, que ele entregou o seu próprio filho. Ele fez isso, meu amado, por amor. Não foi, meu amado, os pregos, os escravos que prendeu Jesus na cruz, mas foi o amor que prendeu a ele. Toma com você o amor e o juízo, a justiça. E espera no teu Deus. Se converta a Deus. Aqui em Ezequiel 33, verso 11, ele vem dizendo: diz-lhes, tão certo como eu vivo, diz o Senhor, Deus, não tenho prazer na morte do perverso, mas em que o perverso se converta do teu mau caminho e viva. Convertei-vos, vós dos vossos maus caminhos, pois, porque haveis de morrer, a casa de Israel. Amados, Ele quer que nós nos convertemos a Ele. Ele quer que nós nos convertemos. Ele não tem prazer na morte do ímpio, na morte do perverso. Mas Ele quer que o ímpio se converta do seu mau caminho. Você já sabe o que é ímpio, né? Eu já disse aqui outras vezes, o ímpio é aquele que conhece a verdade e faz as coisas ao contrário, sabendo que está errando, está cometendo iniquidade. Este se chama ímpio, iníquo. Ele diz assim no verso de número 12: tu, pois, filho do homem, diz aos filhos do teu povo, a justiça do justo o livrará no dia da sua transgressão. Quando a perversidade do perverso não cairá por ela no dia em que se converter da sua perversidade. Nem o justo, pela sua justiça, poderá viver no dia em que pecar. Se arrepende hoje. Se arrepende hoje. Ezequiel 33, verso 11 e verso 12. Ainda que nós somos justos diante de Deus, cometemos justiça diante de Deus. O dia que nós cometermos injustiça e não nos convertermos novamente, e nós caímos, a salvação está muito, muito mesmo comprometida. Então se arrependa e volta ao Senhor. O alimento diário chega
Joel 2, no verso 13, 2, 13, que diz assim, eu vou ler o 12 e fica melhor. A epígrafe é a misericórdia do Senhor. Ainda assim, agora mesmo, diz o Senhor, convertei-vos a mim de todo o vosso coração. E isso com jejuns, com choro e com pranto. Rasgai-vos o vosso coração e não as vossas vestes. Convertei-vos ao Senhor vosso Deus, porque Ele é misericordioso e compassivo, tardio em irar-se e grande em benignidade. Se arrepende do mal. 14. Quem sabe se não se voltará e se arrependerá e deixará após si uma bênção, uma oferta de manjar e libação para o Senhor vosso Deus. O convite ao arrependimento. Ele quer que todos nós nos convertemos de todo o nosso coração. Não é se converter de lábios. Não é se converter de lábios, se converter de palavra, mas é para converter de coração. Se converta com o coração, faça um jejum e se converta ao Senhor. Ele vem dizendo, converta com choros e com prantos. Ele vem dizendo, rasga o seu coração e não as vossas vestes. Abre seu coração para Deus, abre seu coração diante de Deus e confessa os seus pecados, as suas iniquidades, as suas transgressões, para que Ele possa te perdoar, para que Ele possa te salvar. Ei! Ele é misericordioso. Ele é compassivo, ele é tardio em ira e grande em benignidade. E se arrepende do mal. Deus, meu amado, ele se arrepende. Ele se arrepende do mal que ele tinha falado em fazer contra nós. Ele se arrepende. Sim, meu amado, ele se arrepende, sim. Olha o que diz aqui. O livro de Jonas, no seu capítulo 3. Olha o que diz aqui. Do verso 5 ao verso 10. O arrependimento dos ninivitas. Os ninivitas creram em Deus e proclamaram um jejum e vestiram-se de panos de saco, desde o maior até o menor. Chegou esta notícia ao rei e ele levantou do seu trono e tirou de si as vestes reais, se cobriu de panos de saco e assentou sobre cinza e fez proclamar e divulgar em Nínive um mandato do rei e seus grandes. Nem homens, nem animais, nem bois, nem ovelhas provem coisa alguma. Nem os levem ao pasto e nem bebam água, mas sejam cobertos de panos de saco, tanto homens como animais. E clamarão fortemente a Deus,
e se converterão cada um do seu mau caminho e da sua violência que há em suas mãos. Quem sabe se voltará a Deus e se arrependerá e se apagará o furor da sua ira, de sorte que não perecemos. Deus viu o que fizeram, como se converteram do seu mau caminho, e Deus se arrependeu do mal que tinha dito ele faria e não fez. Deus se arrepende, sim, quando nós nos convertemos verdadeiramente, quando nós nos convertemos de coração. Ouçam, as nossas atitudes podem mudar as atitudes de Deus em nossas vidas. Todas as vezes que nós nos arrependemos do mau caminho e do pecado, o Senhor também se arrepende do mal que iria fazer contra nós. Se arrepende hoje. E se volta para o Senhor, teu Deus. Compartilhe esse áudio com o máximo de pessoas possível, porque muitos estão dentro da casa de Deus e precisam se arrepender e se converter. Pai, em o nome de Jesus, meu Pai, eu agradeço ao Senhor, meu Pai, por esse alimento maravilhoso que o Senhor nos deu nesta manhã, Pai. E que o Senhor possa, Pai, estar abençoando, Pai, cada vida, Pai. Cada vida, Pai, que comer, meu Pai, desse alimento no dia de hoje. Eu peço a Ti que, em nome de Jesus, o Senhor conceda a Tua graça, a Tua misericórdia, em o nome de Jesus. Que o Senhor, meu Pai, possa estar, meu Pai, abençoando o Teu servo e as Tuas servas. Em o nome de Jesus, meu Pai, que o Senhor conceda a paz, a graça, a misericórdia na vida, meu Pai, dos Teus servos. Que haja, meu Pai, arrependimento hoje. Aonde chegar esse alimento, meu Pai, que haja, meu Pai, a paz, a graça, a misericórdia. E eu oro em o nome de Jesus. Que o amor de Deus, a graça de Jesus e as doces consolações do Espírito Santo esteja com todos os santos e todos digam amém.